Gente, memória. O Sr. Manuel Mira escreveu um livro, The Forgotten Portuguese. É um prazer ter-vos aqui no meu estúdio do programa de Gente Nossa. Bem-vindo ao Canadá, mas também já está habituado a cá estar, não é? Eu estou sim. Está sim. De onde é que veio a ideia para escrever este livro, The Forgotten Portuguese? É uma ideia baseada no facto de que todos os imigrantes têm uma tendência de perder a sua herança cultural. E para mim era sempre uma tristeza verificar que os nossos filhos, eventualmente os nossos netos, a primeira coisa que perdiam era a língua e depois acabam também a perder a nossa herança. A única coisa que nós poderíamos fazer é arranjar algo de positivo para projetar na comunidade, para continuar, para eles se sentirem realmente orgulhosos de serem portugueses. E a ideia era realmente de arranjar alguma coisa que ficasse a nível, que pudesse ser projetado a nível de universitário, para os nossos estudantes, então, além de aprenderem a história mundial, aprenderem também um pouco da história portuguesa, porque infelizmente nas universidades falta isso. Na história portuguesa em relação aos Estados Unidos? Não. A história portuguesa e a história do nosso povo, principalmente desde o século XV. O seu livro trata só das pessoas que emigraram para os Estados Unidos ou de todas as partes do mundo? Eu não li o livro, nota? Não, o livro trata precisamente da imigração, ou não necessariamente da imigração, mas do movimento dos portugueses desde o tempo das descobertas, não só para o continente norte-americano, portanto os Estados Unidos não existiam nessa altura, e também para a África, Índia, Brasil, etc. Naturalmente, houve uma projeção maior dos portugueses no continente norte-americano, nomeadamente o Canadá e os Estados Unidos, porque é esse precisamente o objetivo do livro. Porque começa no século XVI. Sim, começa no século XV. Começa no século XV das primeiras descobertas do infante Henrique, como é que começou a haver o movimento das descobertas e a razão e porque é que existe uma tendência obstrutiva de parte dos historiadores para dizerem que os portugueses, de forma alguma, teriam atravessado o Atlântico nessa altura. E o livro tenta precisamente mostrar a possibilidade que existia de os portugueses terem chegado ao continente norte-americano antes de Colombo. Não prova, é uma coisa difícil de provar, mas mostra a possibilidade e os resíduos que ficaram depois de os portugueses terem estado aqui. O livro tem uma de Mulligans. Melongos. Quem eram os Melongos? E qual era a relação com os portugueses? Precisamente. Acredita-se que os Melongos foram os primeiros colonos portugueses que chegaram aos Estados Unidos, ao continente norte-americano, necessariamente também à costa leste dos Estados Unidos, e que se estabeleceram e ficaram continuamente até ao presente século. Os Melongos é um povo que existe principalmente nas montanhas de Apalaches, portanto, que eles chamam Appalachian Mountains e Blue Ridge Mountains, e nomeadamente Smoky Mountains, também conhecida. Esse povo vive lá e desde muitos séculos são reconhecidos, são considerados portugueses. Eles próprios se dizem portugueses. Sim. Não têm, alguns ainda têm alguns nomes de portugueses, mas não têm qualquer outra cultura, exceto a comida ou a religião. Também não tem nada, não tem a religião católica, mas porque teriam, através dos tempos, deixado. Mas são esses que eram índios? Eles são mistura, não, eles não eram índios. Eles acredita-se que tenham sido uma mistura de portugueses que possivelmente teriam vindo da África, da Índia, do Brasil
e se misturaram com índios locais. Muito interessante. Qual foi a descoberta mais interessante que achou quando estava a fazer todo o research, não é, para este livro? A descoberta mais interessante, aliás, foi a minha própria esposa que me chamou a atenção, da comida. A comida no sudeste dos Estados Unidos é muito interessante, tem muitos sabores típicos portugueses. Temperos usados. Temperos usados, principalmente a verduras, que só existem no sudeste dos Estados Unidos, nomeadamente a partir da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, a parte da Geórgia, o chamado Sudeste. E essa foi uma das maiores surpresas para mim, e que eu quis tentar como é que aquela comida apareceu ali. Como seja grelos, nabiças, presunto salgado, feijão frade. Porque há a origem desses vegetais serem de Portugal originalmente ou não? Não existe outra explicação. Esse vegetal é um vegetal que vem do Mediterrâneo. Sim. Não... os americanos locais acreditam que tenham sido os escravos que tenham trazido. Ora, todos nós sabemos que as couves não se criam em África, num clima, nem as nabiças não são criadas num clima tropical, sim. Portanto vieram do Mediterrâneo. Se vieram no Mediterrâneo, não foram os italianos que a trouxeram para cá, porque os italianos vieram muito mais tarde. E os italianos não usam o tempero da banha de porco com nabiças, com presunto, esse tipo de comida existe no sudeste dos Estados Unidos. Que interessante, é mesmo interessante. Já está a relação. Eu sempre sabia que os portugueses andavam espalhados por todo o mundo. Dos portugueses mais recentes, porque há uma grande, uma maioria dos portugueses que mudavam o seu nome para serem mais aceitos pelo povo em geral, não era? Seria essa a razão de mudar o último nome de família? Não é necessariamente, mas é propriamente uma adaptação ao local e de serem facilmente aceitos pela sociedade. E de forma que acontecem as coisas mais cómicas e na mudança de nomes que eu encontrei incrível. Diga-nos algumas. Por acaso até o César Preto mencionou uma que eu também menciono no livro, Joaquim. Outra que eu recentemente encontrei, The Regan veio de Rodrigues. Sim. Porque foi atrás e o ano passado dele realmente era Rodrigues. Ele ainda foi Rodrigues, foi para Drigo and then the Regan. Há muitos, o livro apresenta muitos casos nessa. O Soares foi mudado para Swartz. Swartz. So Arnold Schwarzenegger, não. Swartz. E há imensos nomes. Tem muitos aqui no livro. Absolutamente. Porquê que o livro é em inglês? Para as pessoas que estão em casa que querem adquirir o livro é em inglês. Foi mais fácil para si escrever o livro em inglês? Há quanto tempo é que está nos Estados Unidos? Há 25 anos nos Estados Unidos. Mas em total no Norte da América? No Norte da América há 42 anos. 40. Então o inglês é a sua primeira língua? Sim, é mais fácil. É mais fácil expressar-me em inglês por termos técnicos, etc. Depois a educação que eu tive que adquirir para a minha profissão teve que ser em inglês, de forma que é mais fácil. Quanto tempo é que levou a fazer este livro? O livro propriamente full time, a tempo inteiro, há uns 5 anos. 5 anos. É o único que fez ou já tinha escrito outros livros antes? Não, esse é o primeiro livro que eu anteriormente escrevia para os jornais, ainda continuo a escrever para vários artigos para os jornais. Sobre o mesmo assunto? Sim, geralmente sobre os portugueses, sobre a comunidade dos portugueses, pequenas comunidades que se encontram em várias, perdidas nos Estados Unidos. Recentemente encontrei uma comunidade perto na Geórgia, que foi para lá, acredita-se que tenha vindo de uns pescadores da praia Fernandina na Flórida e que emigraram
mais para o norte, em Brunswick, Geórgia. E essa comunidade lembra-se que existe, que os seus antepassados eram portugueses, e então existe aí uma das coisas interessantes que eles conseguiram absorver já neste século, através de outros portugueses que vieram, a religião. Portanto, eles todos os anos, em maio, não necessariamente no dia 13 de maio, mas no Dia das Mães, têm uma procissão da Nossa Senhora de Fátima. Isso é desse tipo de descobertas que se faz. Muitíssimo interessante. Então o livro tem informação e descobertas desde o século XV até ao dia de hoje? Sim, praticamente o livro termina no século XIX, porque a projeção isso é outra parte, é outro livro que gostaria que, não necessariamente eu, mas que outros tivessem realmente a coragem de fazer um livro sobre os portugueses no século XX, desde o princípio do século XX, para 1900 até a apresentada, qual foi a nossa projeção e a consequência que tivemos nas sociedades em que nos colocamos. Tem aqui muitas fotografias e tudo. Foi difícil encontrar estas fotografias? Como é que atingiu algumas delas? E tem aqui uma referência a Kennedy. Será que os Kennedys têm alguma... Não, esses Kennedys, são outros Kennedys? Não, precisamente um Kennedy que toda a sua vida lhe foi dito pelos seus antepassados que ele era descendente de irlandeses e escoceses, até que ele verificou, através de uma doença que ele teve, que era a doença de Joseph Machado, sim. e que em inglês se chama sarcoidosis. Ele então ele quase que morreu nessa doença, e então começou a tomar interesse, porque é uma doença hereditária. Sim. E ele, através de estudos que fez, verificou que realmente, através do passado, que os seus descendentes eram do Mediterrâneo. Ele é um reconhecido professor na Universidade da Virgínia, Dr. Kennedy, e ele então verifica que realmente o nome veio através, que foi alterado. Ele acredita que vem de Canaday, ou de Canadá, porque através do século XIX ele teve nomes dos seus antepassados que chamavam Canara. O livro realmente é extremamente interessante e tem aqui em ordem alfabeto nomes, por exemplo, Amador, também é Andrade, é Andrews, agora é Andrews, Bell, Betancourt, ainda que se usa Botelho, mudaram para Botielo, mas tem muitíssimo interessante para quem quer saber Dias, Day, olha que isso é interessante, e Hanks. É verdade que o Tom Hanks é português? Ele tem, da parte da mãe, tem descendência portuguesa. E continua então a encontrar pessoas ainda hoje em dia, pessoas muito famosas nos Estados Unidos, especialmente, que têm ligações a portugueses, ou que têm famílias que são de parentes portugueses. E cada vez teremos mais, como, por exemplo, como programas como o vosso programa, e outros, como a imprensa, começa a projetar uma imagem positiva da nossa gente, essa gente começa a aproximar-se. Porque, infelizmente, no passado, nós éramos considerados minoria silenciosa. E escondíamos, não tínhamos receio de nos projetar. E precisamente isso agora gradualmente estamos a sair, estamos a não ter receio, porque afinal ser português é ter orgulho. Absolutamente. E isso cada vez está a acontecer cada vez mais através então da internet. E realmente é um orgulho saber que há este livro escrito e que está a vender muito bem nos Estados Unidos. Felizmente também tem aqui também uma mensagem do presidente Bill Clinton na última página do livro. Isso é extremamente importante, é uma mensagem do dia 10 de junho, também de 97. Senhora Mira, foi um prazer ter aqui no estúdio. Infelizmente a televisão é assim, não se pode ir página por página no livro, mas é um livro muito interessante que o César já leu
mais do que eu, já leu mais de metade do livro. Eu sempre que abro o livro eu quero acabar de ler a página onde eu estou, porque eu acho tudo muito interessante. É um livro que o nosso povo pode comprar para uma oferta de Natal, sim, especialmente para as crianças que não falam o português ou que não sabem ler o português, para terem mais conhecimento das suas raízes e da história dos portugueses no Norte da América e não só através do mundo. Eu acho que para o Natal não é dar a dizer à minha família o que é que vão receber, mas os meus irmãos e as minhas irmãs vão receber todos um livro. E que tudo igual. E que tudo igual. Muito prazer tê-lo aqui no estúdio comigo. Parabéns e muito sucesso. Ok, muito obrigado. Espero que volte novamente para a gente falar um pouco mais sobre este livro. Terei muito prazer. E outros assuntos. Ok, muito prazer e também votos de sucesso para o vosso programa. Quer-me assinar o livro? Ok. Obrigada. Ok. Hoje é 30, setembro 30. Yeah. Gente, memória.